Olá pessoal, nós somos o Grupo 1 e ficamos com o tema Azevém. Nossa equipe é composta pelo José Itaelso da Silva Santos, Otávio Pereira de Lacerda, por Valdeir da Silva Araújo e por mim, Raimundo Silva de Souza Filho. Vamos falar um pouco sobre o Azevém. Uma introdução bem básica. O Azevém ele é considerada uma planta de característica ser daninha. Seu nome científico é Lolium moliflotium Lan. É uma espécie anual de inverno, ou seja, ela acarreta mais seu desenvolvimento durante os períodos frios e chuvosos. Ela pode ser encontrada de quatro tipos: o Westerwald, o Itálico, o Híbrido e o Perene. Também possui outras variedades que estão sendo desenvolvidas, mas não há artigos ainda concretos desse desenvolvimento. Tem algumas hipóteses que estão sendo experimentos, e ela, como eu falei, é considerada uma planta daninha devido às suas características. Ela nasce em lavouras, sem ser cultivada de forma natural, e acaba gerando alguns pastos. O grau de importância dela é porque ela se tornou uma forragem de alta qualidade. Por quê? Devido ao seu alto nível de massa foliar, massa verde, que serve de alimento para animais rico em proteína e fibra, atendendo todas as necessidades que o animal precisa. Fertilidade do solo. Por que ela ajuda na fertilidade do solo? Devido a ela ser uma planta que gosta de umidade e retém umidade. Nessa retenção de umidade, todos nós sabemos que no solo existem micro-organismos que são responsáveis pela manutenção do solo e geração de matéria orgânica. E essa umidade favorece a temperatura ideal para que esses micro-organismos biológicos consigam fazer suas funções e deixar um solo fértil. Ela também é fundamental para a rotação de cultura, ou seja, no mesmo pasto que está sendo plantado, o azevém pode ser plantado outra cultura, ou com a remoção do azevém pode ser plantada outra cultura, ou consociada as duas sem problema nenhum. É, Ela tem uma alta tolerância a pisoteio. O que seria esse pisoteio? Esmagamento pelo peso do animal no pasto, que tem sido uma grande dificuldade no mercado produtivo de forragem, esse pisoteio, esmagamento que acaba causando bastante morte em grandes parcelas de forragem no pasto, causando degradação de pastagens. Recuperação de solos degradados também tem sido utilizado para a recuperação de solos que estão em processo de degradação devido ao seu potencial de renovação de solo e tendo como origem o sul da Europa, o norte da África, locais mais frios, né, como podemos ver, um clima mais favorável para ela, já que ela é de espécie anual de inverno, e aqui no sul ela tem sido bastante utilizada e tendo grande adaptação no sul do Brasil. Aqui, como vocês podem ver, são algumas formas que podem ser ofertadas. O azevém, um feno seco, um feno mais verde e até mesmo em forma de silagem triturada. Agora nós vamos ver os produtos comerciais à base de hormônios vegetais. O que seriam? Os hormônios vegetais envolvidos no desenvolvimento do azevém incluem auxinas, citocininas, etilenos, giberelinas, ácidos abscísicos. Cada um desses hormônios desempenha um papel específico no crescimento, desenvolvimento e resposta ao ambiente da planta. Ou seja, esses hormônios são responsáveis por cada um tem sua devida etapa na qual participa na planta. Ele vai ter, eles podem ter aqui no início do caule, nas raízes, podem ser nas folhas mortas, nas folhas ainda que estão em processo, nas gemas, em vários locais da planta. Em primeiro lugar, a apresentação dos produtos utilizados na cultura do azevém vem as auxinas, responsáveis pelo crescimento das células e pela formação de raízes. As auxinas é o hormônio vegetal que desempenha diversas funções no crescimento e desenvolvimento da planta, incluindo o azevém. Ela regula o alongamento celular, promove o desenvolvimento de raízes e influencia a formação de órgãos vegetativos. No azevém, a auxina pode estar envolvida na regulação do crescimento das raízes, na orientação do crescimento das artes e nas respostas a estímulos ambientais, ou seja, ele está presente desde o início, na formação das raízes, ao caule, desenvolvimento, às folhas e ao ambiente, a resposta da planta em relação ao ambiente.
Aqui, como podem ver o esquema, quando a planta é iluminada, a auxina migra para o lado oposto ao da luz. Em segundo lugar, vem as citocininas, que atuam no crescimento das plantas e na divisão celular. A citocinina é um tipo de hormônio vegetal que desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento da planta. No azevém, a citocinina pode estimular a divisão celular, promovendo assim o crescimento das raízes, brotações e desenvolvimento geral da planta. Além disso, a citocinina está envolvida na regulação do ciclo celular e na diferenciação de tecidos, contribuindo para o desenvolvimento saudável e equilibrado da planta azevém. Enquanto uma controla, a outra ajuda no desenvolvimento das raízes, como as auxinas controlam esse crescimento das raízes, as citocininas ajudam no desenvolvimento. Aqui, como podem ver, a citocinina tem um papel fundamental na planta. Aqui você vê que está ocorrendo a diferenciação celular, a proliferação celular e aqui o controle. Como assim ela ajuda nessa etapa? Vocês podem ver que está acontecendo dois processos em uma planta. O processo de frutificação e o de floração. E ela consegue distinguir entre esses dois processos em cada haste da planta. E em terceiro lugar vem o etileno. O etileno é um hormônio vegetal crucial para diversas funções na planta. Ele desempenha um papel fundamental no amadurecimento das frutas, na regulação do crescimento e no desenvolvimento de órgãos florais. Além disso, o etileno está envolvido nas respostas das plantas ao estresse, como estresse por ferimento ou patógeno. Então, o etileno ele é responsável por causar o processo de amadurecimento nas plantas, no qual a planta fica madura, como podemos dizer, como algumas plantas a gente vê. Por exemplo, a manga no pé, ela possui tá verde, mas com o decorrer do tempo ela vai amadurecendo, e isso é devido ao etileno e o seu processo. Também floral, como a gente pode ver, que a planta, usando o exemplo da manga, ela é uma planta sem nada, e ela começa um processo de floração e geram vários órgãos florais são desenvolvidos, como o cacho, que ficam as mangas. E além disso também, ela tem a função de sensor, que traz resposta à planta sobre o estresse. Como assim? Podem ser estresse causados por ferimento de manejo, seja de maquinários, e também por ataque a patógenos, como cigarrinhas e outros insetos que possam causar danos à planta. Aqui, como vocês podem ver, o efeito do etileno nas plantas, né? Aqui, como podem ver, tem 3 folhas, uma verde, uma amarelosa e uma amarela. Aqui tem a abscisão das folhas. O que seria essa abscisão das folhas? É um processo no qual a folha ela se desprende da arte da planta, da arte, sem causar dano nenhum à planta de forma naturalmente. Que isso acontece devido ao etileno e seu efeito na planta. Maturação dos frutos. O etileno é um gás responsável pela maturação. Esse gás é presente em toda a estrutura do fruto. Como vocês podem ver a banana. A banana, no cacho, ela é verde, mas com o passar do tempo ela passa a amadurecer devido à presença de etileno. Agora vamos falar sobre a quarto hormônio, que são as giberelinas, que influenciam o crescimento do caule e a floração. A giberelina é um hormônio vegetal que desempenha um papel crucial no crescimento das plantas, incluindo o azevém. Ela estimula o alongamento celular e a divisão celular, resultando no crescimento do caule e nas folhas. Além disso, a giberelina está envolvida na regulação de processos como germinação de sementes e a floração. No contexto específico do azevém, a presença de giberelina pode promover o crescimento vegetativo, auxiliando no desenvolvimento saudável da planta. Ou seja, a giberelina, devido causar o crescimento do caule e nas folhas, por ser uma gramínea, o caule dela não é de tamanho proporcional ao de uma gramínea, diferente de outras culturas que podem ser maior, e as folhas, ou seja, a giberelina faz o desenvolvimento do caule e das folhas, transformando em como é que eu posso falar? Em uma toceira. E também causa o que é que ela causa? Um desenvolvimento de saúde para a planta.
Aqui vocês podem ver o Gibermax, que é um produto à base da giberelina, que é utilizado nas plantas, inclusive é utilizado no azevém. E em quinto, vem os ácidos abscísicos, que regula o estresse hídrico, a dormência das gemas e amadurecimento dos frutos. O ácido abscísico, ABA, desempenha um papel crucial no azevém, como regulador do estresse hídrico. O que é esse estresse hídrico? É aquele estresse causado pela falta de água, ou seja, a planta ela passa a não não concluir seu ciclo por falta de água, em condições de seca, ou seja, que não possui água. Ele é produzido em maior quantidade nas folhas, induzindo o fechamento dos estômatos, para reduzir a perda de água por transpiração. Como nós sabemos, os estômatos são responsáveis pela liberação de água por transpiração. Isso ajuda a planta a conservar a água e manter sua hidratação durante o período de escassez hídrica, contribuindo para a adaptação ao estresse ambiental. Como eu falei, o azevém ele é uma planta que não é adaptada à seca. Não é que ela não seja adaptada, ela não é resistente à seca, mas graças às adaptações e uso de hormônios e manejo, ela consegue desenvolver, devido ao ácido abscísico, essa capacidade de reter água é, sem causar nenhum dano à planta e fazendo com que ela continue seu ciclo. Aqui, os ácidos abscísicos, eles são responsáveis por realizar a síntese de enzimas hidrolíticas em sementes, controle da dormência das gemas, ou seja, todos nós sabemos que as gemas das plantas têm um devido momento que elas acabam é, produzindo, seja fruto, flor. Então, ele é responsável por o controle dessa dormência. Caso a gema não venha a despertar o seu processo de frutificação, floração, ele deve fazer com que essa dormência seja quebrada. Retarda a germinação de sementes, síntese e acúmulo de antocianinas e tolerância à seca e a frio, como eu falei. O azevém é tolerante a frio. Ele gosta de regiões frias e geralmente sua germinação é mais no inverno. Porém, devido aos ácidos abscísicos, ela consegue manter essa tolerância na seca também, como se fosse uma planta cactácea, que consegue reter água e tolerar a seca. Aqui, como vocês podem ver, o abscísico ácido, que seria o ácido abscísico, que é utilizado no manejo. E aqui, como vocês podem ver, uma tabela que ilustra os hormônios e cada etapa e as etapas no qual cada um está inserido. Como vocês podem ver, a giberelina, ela está na etapa de germinação, crescimento, floração, frutificação, mas não participa da abscisão e nem da dormência. Já as auxinas não participam da germinação, mas participam do crescimento, da floração e da frutificação, e também não participam da abscisão e da dormência. A citocinina, elas não participam da germinação, participam do crescimento, da floração, da fertilização, mas não participam da abscisão e nem da dormência. O etileno, ele não participa da germinação, não participa do crescimento, mas participa da floração, da fertilização e da abscisão, e não participa da dormência. O ácido abscísico, ele não participa nem da germinação, crescimento, floração, fertilização, mas participa da abscisão e da dormência. A germinação é um processo no qual a semente está germinando para gerar o indivíduo, a planta, né? O crescimento é o desenvolvimento da planta, onde é desenvolvida folha, hastes, caule, raízes, e a floração onde gera as flores. A floração e a frutificação seria onde é gerado os frutos. A abscisão, como eu falei, é o processo no qual as folhas velhas são desprendidas das hastes da planta e cai de forma natural, e a dormência, que seria aquele processo no qual a semente, mesmo em condições favoráveis, não germina. Aqui, como vocês podem ver, são os destaques para os reguladores vegetais usados em pesquisas científicas, que são estratégias para a depressão do banco de sementes de azevém do solo, com a dissertação, e também tem a produtividade e qualidade da pastagem de azevém sobre o uso de regulador e crescimento vegetal, que é uma análise
agronômica, que foi realizada em 2022. Aqui é todo o contexto dessa pesquisa. A gente pegou a imagem. E aqui é um resumo sobre a produtividade e qualidade da pastagem de azevém, sobre o uso de reguladores de crescimento vegetal. O uso de reguladores vegetais visa aperfeiçoar e potencializar o desenvolvimento da cultura em suas fases iniciais de desenvolvimento gerado, consequentemente, um aumento na sua produtividade. Dessa forma, o experimento teve como principal objetivo avaliar a resposta de pastagem do azevém sobre diferentes reguladores do crescimento vegetal na forma de giberelinas, ou seja, aqui foi um experimento utilizado, utilizando, na verdade, a giberelina como um regulador de crescimento vegetal. E aqui também é outro resumo que a gente achou que a composição química da forragem de azevém, que o objetivo dela foi analisar a composição do azevém, tanto quanto pré-secado, e de várias formas de radiação solar utilizada para que ocorresse a pré-secagem. Então, foi dividido como T1, T2, T3, e de acordo com essa divisão foi analisado o efeito dessa pré-secagem e a quantidade de nutrientes de cada um naquele estágio. Aqui é o mesmo, só porque está em inglês. E, assim, falar sobre os reguladores vegetais, também conhecidos como hormônios vegetais, desempenham um papel crucial no crescimento e desenvolvimento das plantas. Como a gente viu, cada um dos hormônios vegetais, eles estão alocados em alguma etapa da planta, seja o desenvolvimento inicial, crescimento, floração, frutificação, dormência. Pesquisas científicas exploram suas funções, ou seja, como a gente mesmo fala, a gente teve dificuldade em conseguir esse material devido a ser pesquisas científicas que buscam explorar as funções. A interação aplicada à prática de agricultura, como eu falei, o azevém é uma planta tida como uma planta daninha, ele nasce de forma natural, ele não é cultivado. Agora, o que é que acontece? Ele está sendo desenvolvido para que ocorra essa interação e aplicação na prática, ou seja, que ela seja inserida na agricultura como uma planta de potencial de pastagem e como também é influenciado o florescimento, frutificação e a resposta ao estresse ambiental, ou seja, um estudo de bem direto para o comportamento da planta em relação à utilização desses hormônios. Estudos recentes buscam compreender melhor o mecanismo molecular subjacentes aos efeitos reguladores vegetais, contribuindo para avanços na manipulação genética e no aprimoramento de cultura, ou seja, visa aprimorar esta cultura, que seria uma cultura nativa, para se tornar cultura de cultivo, que pode ser usada tanto em períodos de inverno como escassez. Porque hoje também tem essa situação de propriedades acabarem perdendo suas pastagens devido ao período de seca ou invernos prolongados e muito forte também, que acaba causando a baixa na qualidade e até mesmo levando à morte da pastagem. E como o azevém tem sido uma planta desenvolvida e de bastante resistência e adaptabilidade devido aos hormônios, as pesquisas têm voltado no melhoramento genético dessa planta. Doses e épocas de aplicação dos produtos. A aplicação dos reguladores de crescimento geralmente é realizada durante o seu desenvolvimento vegetativo, ou seja, durante o processo de desenvolvimento da planta, enquanto a planta está no seu plano de germinação, desenvolvimento, floração, frutificação. Eles são durados durante esse processo, antes do período de florescimento. Exatamente, ela é usada antes do período de florescimento, com o intuito de controlar o crescimento excessivo, ou seja, o azevém ele pode se tornar uma planta maior, né, devido à situação que for favorável a ele, porém, esses reguladores acabam desenvolvendo e controlando esse crescimento excessivo
e promovendo o enraizamento. Melhora a resistência à seca e aumenta a produção de massa verde. Ou seja, ela fica mais resistente à seca, já que ela não é resistente à seca, e tem um aumento de produção de massa verde, ou seja, fica uma densidade mais de pastagem. As aplicações devem ser de acordo com a orientação do fabricante. Não sendo diferente do ser humano, todo produto, seja hormônio que vem utilizado, seja medicamento, possui as indicações e a bula na qual deve ser seguida para a utilização melhor do produto, para que não haja nenhum problema. Aqui, como vocês podem ver, é a comparação entre a foto do produto e da cultura após o tratamento. Ou seja, os produtos são esses que a gente apresentou antes, que é as imagens. E aqui, como vocês podem ver, a diferença entre a pastagem do lado direito e a pastagem do lado esquerdo. Essa pastagem do lado direito, em si, não é uma pastagem. São, como eu falei, o azevém, por ser uma planta daninha, ele acaba nascendo em locais que não são tão desejáveis para ela, como outras plantações de outras culturas. Então, como pode ser visto, a densidade dela é muito baixa, é, também é muito afastado, não tem uma boa massa foliar. E já na esquerda, vocês podem ver, a densidade é maior, o nível de massa verde é maior, é bem uniforme, diferente do lado direito. Vocês podem ver que não há falhas. E essas são as imagens que foram utilizadas a tratar da base dos produtos hormonais que a gente apresentou antes, que foram as berilinas, ácidos abscísicos, auxinas e as citocininas. Aqui foi a pesquisa científica e os resultados. Como vocês podem ver, um gráfico que é a altura da planta em centímetro em função de doses de reguladores vegetais. Isso ocorreu em Chapecó, Santa Catarina. Aqui vocês podem ver, são doses regulares de crescimento, grama por hectare. E aqui seria a altura da planta em centímetros. Na primeira dosagem que ocorreu, de 21 centímetros, já na segunda já foi para 23 centímetros, já na terceira já ocorreu para 23, mais proximidade na casa dos 24, porém logo após o seu ciclo, né, tem a baixa e acabou estabilizando mais ou menos ali em 24 centímetros. É um algocréscimo em altura média das plantas, em razão da aplicação de doses crescentes nos reguladores de crescimento, sendo a resposta observada até o T3, após estabilizando as doses subjacentes. Além dos reguladores de crescimento, também ocorre a variação devido à radiação solar, também é um fator determinante para o crescimento vegetal, pois afeta a fotossíntese e os demais processos fisiológicos, como transpiração e absorção de nutrientes. Ou seja, mesmo tendo a presença de hormônios na planta, é necessário que ocorra como é que posso dizer, as atividades fisiológicas da planta, como transpiração e também a fotossíntese. Ainda citam que consideráveis reduções de crescimento das pastagens em clima temperado ocorrem devido ao sombreamento, que acarretam na diminuição da radiação solar que penetra no perfil do pasto, e também a ocorrência de tempos nublados. Ou seja, o sombreamento também ele acaba atrasando os processos de desenvolvimento da planta. Mesmo aplicando os hormônios, mas tendo uma grande taxa de tempo nublado, baixa incidência de sol, sombreamento, acaba ocasionando este problema, fazendo com que a planta ela não se desenvolva. Mesmo com a presença de hormônio, ela não é capaz de se desenvolver sem seus processos fisiológicos naturais. A temperatura nos fatores que causam efeito imediato nos processos bioquímicos, respiração e fotossíntese, físico, transpiração e morfogênico da planta. Como a temperatura ela é importante na transpiração, que seria um meio que a planta faria um processo de resfriamento do seu corpo, liberação de água. O que podemos concluir?
A aplicação adequada dos hormônios vegetais, como auxinas, ocitocinas, etilênios, ácidos ascórbicos e gibelinas, influenciam o crescimento e o desenvolvimento e resposta de estresse da planta. Ou seja, eles podemos citar eles como sensores responsáveis por acabar influenciando o crescimento, desenvolvimento e resposta ao estresse das plantas, trazendo respostas positivas ou respostas negativas também. Aplicação em conjunto com outras práticas agronômicas, ou seja, esses hormônios devem ser utilizados juntamente com boas práticas agronômicas, ou seja, um bom manejo, como seja fertirrigação, adubação, até mesmo a irrigação, em locais no qual a precipitação pode ser baixa e o estresse hídrico pode acontecer, pode ter a implementação da água, ser implementado o processo de irrigação para ajudar essa planta a concluir seu ciclo. Pode contribuir significativamente para otimizar a produção do azevém. Ou seja, o azevém ele é uma planta bastante resistente. Então, se consociada com uma boa prática agronômica, ela conseguirá desenvolver um potencial muito alto e garantir o suprimento sustentável de forragem para alimentação animal, ou seja, usando hormônios vegetais mais boas práticas agronômicas, os dois juntos conseguem fazer com que o azevém desenvolva o seu potencial, dando um retorno bem positivo em forragem para alimentação animal. Como vocês podem ver, bem, aqui são as referências bibliográficas que a gente usou, que são sobre pesquisas, como eu falei, sobre o azevém. Foi um pouco complicado conseguir alguns artigos sobre esta planta, por ser uma planta que está sendo desenvolvida, podemos dizer que está sendo melhorada para o bom uso dessa forragem. E, assim, agora aqui no final do vídeo eu vou falar algumas coisas, acrescentar que por algum motivo não consegui falar antes. A gente falando um pouco sobre o azevém, esta cultura, como em algumas imagens que eu retratei atrás, a super, todo esse processo de adaptação dela tem sido bastante positivo para a cadeia de produção de pastagens, devido a ser uma planta que está demonstrando um alto potencial de qualidade e também um alto potencial de adaptação ao clima. Ou seja, não que ela consiga fazer essa adaptação de forma bem breve e resumida, por conta fisiologicamente só, mas devido aos hormônios que estão sendo utilizados, nos quais a gente apresentou no início do vídeo, acabou que pode proporcionar essa planta uma adaptação melhor, seja ao clima, à falta de água, e também vale ressaltar que devido ao tamanho dela, é fundamental para várias situações dentro do manejo de animais, como bovinos, ovinos e caprinos. Por ser uma planta de tamanho menor também, meio que dificulta a aparição de alguns parasitas, alguns animais que possam, insetos que possam aproveitar da situação dos animais que ali pastam. E que a gente também deve entender que mesmo utilizando os hormônios, é essencial que a planta realize seus processos fisiológicos naturais, como eu falei no slide anterior. Ah, mas eu estou utilizando os hormônios que irão fazer a planta desenvolver seu crescimento foliar, sua frutificação, sua floração, sua abscisão, sua dormência. Certo, você está usando os hormônios, porém esses hormônios não são, como eu posso dizer, não são capazes de realizar o processo na planta sem que a planta realize seus processos fisiológicos. E também, como foi falado, existe uma diferença grande entre o azevém e seus tipos. A planta se torna sendo o mesmo padrão, a gramínea, a mesma coloração, o mesmo tamanho, mas ela pode ocorrer dela ter um desenvolvimento maior, mas com os de hormônios pode ter esse controle. E também, ela também tem sido usada de outras formas, não só como feno, silagem, que eu não citei antes, como pasto de sistema extensivo, no qual o animal é solto em pastagem e ali ele se alimenta de forma só, sem fornecimento de concentrado nem nada.
E também ela, como eu falei, né, ela também está sendo utilizada em desenvolvida para processo de degradação, que seria mais um avanço para o azevém, uma cultivar que está sendo implementada agora, que também será capaz de ajudar nos processos de degradações, que todos nós sabemos que uma das causas maiores de perda de pastagem é a degradação, não só da pastagem, mas do solo também. Então a gente está trazendo essa possibilidade de ter essa restauração de pastagem, desse melhoramento. E graças a esses usos de hormônios, está ocorrendo um melhoramento genético desta planta. Ou seja, ela está se adaptando ao clima, ela está tendo uma maior produtividade. Ela seria uma planta anual, mas devido ao uso desses hormônios, ou seja, essas práticas de manejo que estão sendo utilizadas com o mesmo, ela está acabando desenvolvendo uma adaptação bem maior e tendo uma produtividade não só em um período, que seria o período de inverno ou outono. Está conseguindo ter uma produção durante o ano todo. Ela está sendo bastante usada por produtores por ela estar sendo uma boa fornecimento de alimentação, tanto verde, massa verde, como massa seca para animais, sem causar nenhum problema e de um valor nutricional muito altíssimo e fazendo com que os animais tenham esse retorno em carcaça, os animais tenham uma vida mais saudável e tendo sua produtividade maior. Bem, pessoal, eu agradeço pela atenção de todos em nome do nosso grupo e esperamos que tenham gostado da apresentação. E é isso.